Na videoaula de hoje, nós iremos discutir acerca das costelas. Em videoaulas passadas, nós chegamos até a discutir um pouco acerca desses ossos. Entretanto, na videoaula de hoje, nós faremos um melhor aprofundamento. Pois bem, aqui nós temos a presença do esqueleto humano e temos a presença da caixa torácica, que é formado pelo osso externo e, obviamente, pelas costelas, que hoje é o nosso objeto de estudo. Pois bem, as costelas são em número de 12 pares. Então, dessa forma, nós teremos 12 pares de costelas, o que vão totalizar, obviamente, 24 costelas. As costelas são ossos alongados em forma de semiarcos. E ela vai se articular com a coluna vertebral na região posterior e vai se articular com o osso externo na região anterior através das cartilagens costais, ok? Pois bem, aqui nós temos a representação visual de uma costela, para que a gente possa então entender a sua estrutura. Bom, conseguimos perceber que a costela ela é um osso alongado em forma de semiarco. Claramente nós conseguimos perceber aqui na imagem. Na região posterior, a costela ela vai se articular às vértebras torácicas da coluna vertebral, vai girar e articular na região anterior com o osso externo, que se localiza mais ou menos aqui nesta posição. E vai se articular na região anterior ao externo através das cartilagens costais, conforme nós já discutimos em videoaulas passadas. Então, mais uma vez, nós temos a presença de um par de costela se articulando na região posterior à vértebra torácica, girando e conectando na região anterior ao externo, formando então dessa maneira um par de costela, fazendo a sua articulação com a coluna vertebral na região posterior e com o osso externo na região anterior. Bom, pessoal, agora nós iremos entender que as costelas elas são classificadas em três classes, onde nós teremos a presença das costelas verdadeiras, das costelas falsas e das costelas flutuantes. Pois bem, as costelas verdadeiras elas têm esse nome pois elas vão se articular diretamente ao osso externo. E os 7 primeiros pares de costelas são denominados de costelas verdadeiras, pois esses pares de costelas vão se articular diretamente ao osso externo, conforme nós conseguimos perceber aqui. Então, nós temos o primeiro par de costela, o segundo par, o terceiro par, o quarto par, o quinto par, o sexto par de costela e o sétimo par de costela, cuja esses 7 primeiros pares vão se articular diretamente ao osso externo, por isso são denominados de costelas verdadeiras. Em contrapartida, as costelas falsas elas vão se articular indiretamente ao osso externo, pois as costelas falsas elas vão se articular na sétima cartilagem costal. Então aqui nós temos a sétima cartilagem costal e as costelas falsas vão se articular nessa sétima cartilagem costal, conforme nós conseguimos perceber aqui na imagem. E aí nós teremos a presença de 3 pares de costelas falsas. Eu vou tentar apresentar elas aqui para vocês. Então aqui nós temos do lado direito a primeira costela falsa, a segunda e a terceira. Do lado esquerdo a mesma coisa, a primeira, a segunda e a terceira. Observem que essas costelas falsas elas vão se articular à cartilagem costal da sétima costela e não vão se articular diretamente ao osso externo. Por isso são chamadas de costelas falsas, ok? E nós teremos também a presença das costelas flutuantes, que são costelas livres, que são de 2 pares. As costelas flutuantes elas vão se articular apenas na coluna vertebral e vão ser livres, ok? Conforme nós conseguimos perceber aqui na imagem. E nós teremos então 2 pares de costelas flutuantes. Nós temos aqui o primeiro par, onde eu passo o cursor, e temos aqui o segundo par. 2 pares de costelas flutuantes, onde elas vão se articular apenas na região posterior com a coluna vertebral, mais especificamente nas vértebras torácicas, ok? Então, dessa forma, nós temos a classificação das costelas em costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. Bom, pessoal, agora nós iremos analisar os principais elementos descritivos das costelas, ok? Bom, o primeiro elemento descritivo que eu chamo a atenção é a cabeça da costela, posicionada nesta região.
Então aqui nós temos a cabeça da costela. E posicionado na cabeça da costela, nós teremos a face articular superior para o corpo vertebral das vértebras torácicas e face articular inferior para o corpo vertebral, ok? Posteriormente, numa animação bem interessante, nós vamos entender que as costelas elas vão se articular entre os corpos vertebrais das vértebras torácicas, ok? E elas vão se articular através dessa face articular, ou dessas faces articulares, já que nós teremos uma face articular superior e também teremos uma face articular inferior, ok? Próximo elemento descritivo que eu chamo a atenção é o colo da costela, localizado nessa região. O colo da costela é como se fosse, entre aspas, o pescoço da costela. Temos o posicionamento do tubérculo da costela, que é essa proeminência óssea, que onde eu detalho passando o cursor. E no tubérculo da costela, nós teremos a face articular para o processo transverso. Nós iremos entender posteriormente que, além das costelas se articularem com os corpos das vértebras torácicas, elas também vão se articular ao processo transverso das vértebras torácicas, ok? E aqui nós conseguimos ver a presença do ângulo da costela e o formato, né, de semiarco da costela, ok? Então, dessa forma, nós temos esses elementos descritivos. Cabeça da costela, conforme eu apresento aqui para vocês. Face articular para o corpo das vértebras, nesta região, onde nós teremos a face articular superior e face articular inferior. Temos a presença do colo da costela, que é como se fosse o pescoço, ok? Temos a presença do tubérculo da costela, que é essa proeminência óssea, onde eu passo o cursor. E temos a face articular para o processo transverso das vértebras torácicas. Então, esses são os principais elementos descritivos das costelas. Bom, pessoal, para fechar a nossa discussão, eu vou trazer para vocês uma animação acerca da conexão das costelas com as vértebras torácicas, para que a gente possa compreender onde é feita essa articulação. Pois bem, as costelas elas vão se articular entre os corpos vertebrais das vértebras torácicas e também irão se articular no processo transverso dessas vértebras, conforme nós conseguimos perceber aqui na imagem. Então nós temos a conexão da costela entre os corpos vertebrais e também a conexão no processo transverso, conforme é apresentado neste momento. Agora que nós teremos a representação das movimentações existentes nesta articulação e agora é formado o posicionamento da costela, para que a gente então possa perceber essa articulação. E aqui eu chamo a atenção que essa articulação permite o movimento de depressão das costelas e também o movimento de elevação das costelas.